começando o nosso podcast Verdes Ventos e eu estou aqui com um convidado muito especial para fazer essa estreia. É o Luiz Rojo, professor da Universidade Federal Fluminense de Antropologia, também coordenador do Núcleo de Pesquisas de Esporte e Sociedade. Um prazer estar aqui com você hoje e conversando sobre esporte, que é minha paixão, né? Minha vida foi talhada no esporte olímpico. Eu queria saber da sua visão da mulher no esporte, né? Esse processo onde a mulher foi ganhando cada vez mais espaço no esporte e hoje, né, a mulher é uma potência no Brasil. A gente trouxe aí 3 ouros olímpicos foram das mulheres, né? E 12 das 20 medalhas olímpicas foram de mulheres e as mulheres também fizeram muito bonito na Paralimpíada, né, também conquistando o maior número de medalhas. Então, queria saber a sua visão do esporte e também de gênero, né, no esporte. Obrigado, Isabel. É um prazer estar aqui, ter tido esse convite, estar participando desse podcast. Acho que falar sobre esporte no Brasil, falar sobre esporte no Niterói, falar sobre a questão de gênero no esporte é muito importante. A questão da mulher no esporte, se a gente pensa, né, os Jogos Olímpicos recomeçam lá em 1896 e as mulheres eram proibidas de participar. Pouco a pouco foram conseguindo uma modalidade, outra, na maior parte das modalidades era proibido. E aí a gente vê o quanto que é importante decisões que entendam as barreiras que as mulheres têm para praticar o esporte e decidam romper, porque isso que o Brasil alcança não é uma coisa natural. Ela é produto de políticas tanto brasileiras quanto do próprio Comitê Olímpico e Paralímpico, por exemplo, de buscar a igualdade de gênero. Então a gente vê que, passo a passo, essas barreiras foram sendo derrubadas, essas barreiras foram sendo enfraquecidas, pelo menos, e daí o potencial das mulheres sempre existiu. O que havia eram barreiras externas que dificultavam, que impediam que as mulheres pudessem mostrar esse potencial, seja no esporte, como você falou, de alto rendimento, de medalhas, de competições internacionais, de Jogos Olímpicos e Paralímpicos, seja no dia a dia daquelas restrições culturais, daquelas barreiras culturais que dificultam que meninas e mulheres possam estar praticando esporte, possam estar sendo incentivadas para a prática do esporte, assim como os meninos e os homens, né? Então, é uma temática muito importante da gente estar debatendo e contribuindo para superar essas barreiras. Existem estudos que falam que a cada 3 meninos, né, uma menina continua, quer dizer, tem um nível de desistência maior, né, do que os meninos no esporte, as meninas. E que fala também que é necessário que os ambientes sejam inclusivos, né, para as mulheres, para que elas possam, a partir de ambientes seguros e inclusivos, né, que elas tenham espaço de fala, que elas tenham bastante atividade e senso de pertencimento, né, elas possam efetivamente treinar, né, se sentirem inseridas naquele grupo, e aí trazerem resultados, né? Já os meninos, eles já querem trazer o resultado para terem a sensação de que estão fazendo parte do grupo, né? É um pouco diferente esse caminho. Por isso, esse volume, às vezes, de desistência das meninas na prática esportiva. Né? No Brasil, a gente vê, a nossa primeira medalha olímpica foi em 96. Né? 96, a gente está falando de 28 anos. Né, 28 anos que as primeiras mulheres foram medalhistas no Brasil. E olha a evolução que a gente passou, né, com a Jaqueline e a Sandra do vôlei de praia, né, nossas pioneiras. Mas antes a gente teve histórias como a Ida dos Santos, né, a Ida, nossa, que é de Niterói e que foi a primeira, chegou em 4º lugar, a Olimpíada de Tóquio, em 64, quer dizer, uma precursora, mas que treinava sem tênis, né, que treinava sem uniforme, preterida dentro de um grupo. Então, a força, né, da mulher realmente tendo que quebrar essas barreiras. Sim, você falou da Ida, importante. E se a gente pensar também Maria Lenk, se a gente pensar Marista Bueno, ou seja, o quanto que mostra que, tendo uma oportunidade, as mulheres têm condição de performar no mesmo padrão de excelência do que os homens. Não há uma diferença, não há uma restrição, não há algo que possa falar, as mulheres não.
Não, apenas é uma questão de oportunidade. Se, na época de Maria Lenk, de Aida, de Maria Esther Bueno, isso era raríssimo de acontecer, hoje, quando começa a ter políticas orientadas para aumentar a inclusão das mulheres, das meninas na prática esportiva, você vê o resultado aparecendo. Uma questão que a gente pode trazer, que está cada vez mais aparecendo também, é no futebol de mulheres. Até pouco tempo atrás, o futebol de mulheres era completamente abandonado, completamente desestimulado. E o que ocorre? Vem uma deliberação exterior da FIFA que impõe que clubes que estejam disputando Copa Libertadores, Campeonato Nacional, agora são obrigados a ter uma equipe de mulheres. Então, olha o investimento que começa a aparecer. Ainda não é igual e, no caso das meninas, ainda é muito diferencial. Eu tenho uma orientanda que está fazendo agora a tese do doutorado sobre um projeto esportivo que é o primeiro espaço em que meninas até 15 anos podem praticar. Por quê? Porque no caso do futebol de mulheres, só existe a categoria sub-19. Não tem as outras. Enquanto nos meninos já são estimulados desde cedo, desde pequenos, as meninas não. Então esse é um primeiro projeto social esportivo que busca estar inserindo na prática do futebol meninas de 12, 13, 14 anos. Então isso mostra ainda as barreiras, já avançamos muito, né, como você mesmo apontou, mas ainda há barreiras a superar, principalmente entre as meninas, principalmente nessa fase inicial da prática esportiva, que pode redundar num alto rendimento, mas pode também apenas significar uma prática de saúde, de sociabilidade, de inclusão da prática de esporte de meninas que ainda encontra uma série de barreiras. Né? Luiz, assim como a inclusão da mulher no esporte, esse processo de ganhar espaço, né, que a gente vem ganhando ao longo de uma linha do tempo, né, com hoje, na Olimpíada de Paris, primeira Olimpíada com o número de atletas mulheres e homens, né, depois de 128 anos de história olímpica, a gente pensa também na questão da representatividade dos atletas nos órgãos gestores do esporte. E isso também é uma evolução, né? Eu participei da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil, hoje sou presidente da Comissão de Atletas das Américas, né, da Panam, e vejo que é uma evolução, mas que ainda assim os atletas precisam participar mais, entender a importância dessa representatividade no cenário mesmo esportivo, nacional e internacional. E pensando nisso, né, hoje a Comissão de Atletas do Comitê Olímpico tem 19 votos em Assembleia Geral. Como é que você vê essa representatividade também no contexto paralímpico e qual a importância dessa voz dos atletas para que efetivamente as políticas sejam mais direcionadas, né? Acho que esse é um tema muito importante, porque há uma discussão que está inserida, primeiro, da importância da representação, como você falou, mas também do papel e das condições dessa representação. Eu não sei muito sobre como está se dando esse processo no Olímpico, mas eu acompanhei um pouco do processo no Paralímpico e também tive mais uma orientanda, nesse caso de mestrado, que fez uma pesquisa sobre essa representação de atletas no Comitê Paralímpico. E há ali algumas questões que são interessantes para pensar as duas realidades, porque esse comitê, primeiro, ainda não tem direito a voto, é só voz, então essa é a primeira restrição. E segundo, há ali uma série de preocupações. Por quê? Porque a carreira do atleta, e você deve saber isso muito melhor até do que eu, ela, em várias modalidades, é muito sujeita a contratempos, muito sujeita a pressões. Então, há, muitas vezes, um receio de uma maior participação política e o que isso pode causar em termos de perda de patrocínios, perda de bolsas, não convocações. Então, é importante garantir esse tipo de representação, sem dúvida. É importante que esteja avançando e avançar ainda mais, mas é importante também fazer uma discussão mais ampla sobre as garantias de que esses representantes, de que essa participação
possam estar sendo feitas sem risco de retaliações, sem risco de pressões outras, porque senão, ao invés de estar representando a voz, as demandas, os direitos dos atletas e das atletas, elas podem estar sofrendo constrangimentos, sofrendo dificuldades de exercer esse direito pelas pressões, sejam de patrocinadores, sejam de outras estruturas que controlam muito essa vida. Então, pensar também quais são os direitos, pensar a questão do direito à maternidade, do direito às licenças, como que a vida do atleta, a gente olha muito e pensa o atleta como essa figura glamurosa, que está na mídia, que ganha prêmios, mas o convívio, o cotidiano dessas pessoas, quais são os direitos trabalhistas, inclusive, que essas pessoas têm. Então, pensar na questão da representação e pensar esse conjunto de elementos que possam garantir não apenas essas 19 pessoas lá, mas a atuação dessas pessoas. Então, acho que isso é uma política geral. Você certamente está mais do que atenta, mais do que acompanhando isso pelo seu próprio papel, mas pensar isso dentro de um campo mais macro, né? É realmente fundamental, porque muitos atletas se calam pensando, né, na questão de retaliação, de não receber um apoio de uma confederação, um apoio, até mesmo assim, né, uma manifestação política em Olimpíada é proibida, né, você ter só... E eu acho que tudo bem que a gente separar os espaços, mas é necessário que o atleta tenha liberdade de expressão, né, possa se manifestar e não passe por esse tipo de limitação. Né? Eu acho que o atleta tem voz, tem essa representatividade, e por isso que tantos atletas hoje, né, até caminham para a política, né, para trabalhar depois de uma transição de carreira, que também é um momento importante para o atleta, né, porque o atleta ele treina, chega com 30 e muitos anos, 30 e poucos anos, ele tem que fazer uma transição e se reinventar. Né? Eu passei por isso, né, passei por um processo que começou em 2016, que hoje, efetivamente, depois de uma Olimpíada, ter voltado, né, porque não é uma linha, não é uma linha, você passa por mudanças, né, e a mudança vem não necessariamente de uma hora para outra, e eu vivenciei isso. E quanto é importante os atletas também estarem preparados para essa transição de carreira e entenderem que são uma representatividade, que tem uma representatividade forte, naturalmente vinda do esporte, e que isso eles podem somar de outras formas, né? Na sociedade, também com oportunidades de bolsas de estudo, que é fundamental, um programa de suporte para esses atletas que precisam fazer uma transição de carreira, que hoje recebem Bolsa Atleta, né? Que é um programa importante do governo federal, importante para dar esse suporte, para dar essa garantia, mas direitos trabalhistas não temos, né? A gente ainda não tem essa questão da maternidade feminina, isso está sendo discutido agora, a manutenção da Bolsa Atleta para a mulher que ficou grávida. Eu já vi muitos casos de mulheres que escondiam a gravidez, né? Olha que situação, né? E a gente mudar também a infraestrutura para as mulheres, né? Para que elas possam levar seus filhos, né? E não necessariamente as mulheres, mas os pais também, né? Sim. Porque aí a gente está falando de uma cultura que só a mulher cuida, é responsável pela criação dos seus filhos. Não, é um trabalho dividido. Então são muitas questões importantes aí, mas que o atleta tem que ter e lutar por essa representatividade institucional, né? E eu acho que o COB, Comitê Olímpico, avançou muito, porque até então era um voto em Assembleia Geral, hoje 1/3 da Assembleia Geral, o voto é dos atletas, e a gente tem uma atleta concorrendo aí também a assumir uma posição de liderança no Comitê Olímpico. Isso é fruto de trabalho, de políticas enfim, órgãos, né? Hoje a gente tem Atletas pelo Brasil, a gente tem órgãos que falam da voz do atleta e lutam pelas leis do esporte a âmbito nacional. Sim. Eu acho que uma questão também importante, e aí falando diretamente como professor universitário, é avançar, estimular mais essa troca. Isso que a gente está fazendo aqui, fazer isso de forma mais cotidiana, mais institucionalizada,
porque as universidades produzem muita pesquisa, produzem muito conhecimento em diversas áreas, na área da educação física, especificamente, mas na área de antropologia do esporte, na área de nutrição, psicologia, e eu acho que investir mais nessa troca, nessa interação entre atletas, confederações, entre comitês de atletas, com o conhecimento produzido na universidade, pode fortalecer essa luta comum. Olha quantas pesquisas aqui a gente foi trazendo de temas que interagem e muitas vezes ficam restritos às bibliotecas, aos arquivos da universidade. Eu acho que a gente tem que estimular mais essa troca também, para que esse conhecimento que a gente produz possa estar interagindo e contribuindo para a transformação da sociedade também. É muito bom. A gente tem que estar junto realmente, somar forças, né? E a gente tem muita força. Nós, como os brasileiros, temos muita força e valorizar o trabalho realizado no Brasil. Às vezes, assim, até competindo, eu quando ia para fora, gente, às vezes a gente tem um complexo de vira-lata, né? Aí você pode explicar como antropólogo. E não, pelo contrário, a gente tem que resgatar as nossas forças enquanto brasileiros, né? Eu, descendo uma onda, correndo uma regata, eu falo, não, aqui, ó, esse gingado aqui é meu, é de brasileira, né? E enquanto que a atleta alemã vai ter a sua força também. Então, cada nação, tem sua característica inerente, né, e sua força. Então, acho que nós, como brasileiros, a gente tem que usar as nossas, né? Com certeza. Com certeza. E pensando assim, políticas públicas municipais para o fortalecimento do esporte, né? Niterói avançou muito nos últimos anos com criação de infraestrutura, quadras em comunidades, né? Espaços para prática esportiva. Como pensar esses espaços para o futuro? Bom, acho que uma questão que você tocou que é importante é garantir a infraestrutura. Isso tem avançado muito. Um segundo ponto é garantir que essa infraestrutura seja utilizada da forma mais inclusiva. Como a gente estava conversando, por exemplo, a questão da participação das meninas, das mulheres, não se dá de forma natural, porque há barreiras culturais que dificultam. Então, é pensar nessas políticas públicas, como estimular, como garantir a entrada e a permanência dessas meninas, dessas mulheres nas práticas esportivas. Então, tem que pensar que políticas possam ser feitas para que essa infraestrutura, que cresceu muito, que solidificou muito nesses últimos anos em Niterói, possam ser aproveitadas por toda a população. Então, esse ponto. A segunda questão é a dimensão da acessibilidade. Tanto a acessibilidade física do lugar, isso é importante, né, que as quadras, que a infraestrutura seja acessível para os diversos tipos de deficiência, mas também os acessos a esses locais. Não adianta o local em si ser acessível e as calçadas no redor, o transporte não ser. E pensar também na utilização das quadras, dos espaços, horários que permitam, tanto para as meninas, quanto para as pessoas com deficiência, quanto para idosos, ou seja, os diversos grupos da sociedade poderem estar utilizando, poderem estar praticando esse esporte. Então, eu acho que esse é um espaço fundamental. Um outro espaço que eu queria colocar aqui, e também vem de um seminário que eu participei no Uruguai há 2 anos atrás, é com relação às nossas praias. Niterói tem praias maravilhosas, tem praias lindas, tem um litoral espetacular com muita possibilidade. E um litoral que é muito utilizado para a prática esportiva. É um espaço público, a praia. Como que a gente pode pensar em dialogar com os agentes que ocupam esses espaços para pensar uma dimensão pública dessa utilização dos espaços esportivos das praias? Como está a acessibilidade das nossas praias? Elas são espaços acessíveis para o conjunto da população? Há muita prática então, esportiva que possa ser feita ali. Então, acho que são algumas questões que a gente pode pensar para o que não apenas está bom, tem melhorado nos últimos anos, possa melhorar ainda mais. Porque você, como atleta, sabe, quando a gente chega a uma edição dos Jogos Olímpicos, a gente, na próxima, quer ser finalista. Quando a gente é finalista, a gente quer medalha. A gente quer sempre melhorar.
E eu acho que a política pública de esportes em Niterói tem que estar com essa meta também. Ela tem melhorado, ela tem avançado, mas sempre há espaço para mais inclusão, para mais avanços. E eu acho que a gente agora tem que, a partir da infraestrutura garantida, pensar essa política mais universal, entender quais são as barreiras que dificultam, estudar práticas de outras cidades. Eu tive recentemente em Vinha del Mar. Eles têm práticas, por exemplo, em relação ao acesso à praia para pessoas com deficiência muito interessantes. Olha, então, que legal, estudar, importante. conhecer essas realidades e ver o que pode ser adaptado para a realidade de Niterói, para a gente ter uma cidade cada vez mais inclusiva e que possa permitir que toda a nossa população seja estimulada à prática esportiva. É fundamental pensar no uso, né, dessa infraestrutura também para agregar para a família, né? A gente agregar, por exemplo, tem muitas mães solo, então assim, dá um suporte psicológico, né, ali ter um espaço de convivência mesmo da sociedade e organizado, né, que possa ser inclusivo. Sem dúvida. Né? E aí você pensar numa orla de Caraí, que tem a vista, uma das vistas, acho que mais bonitas do mundo, né? Então, com espaços acessíveis, com calçadas acessíveis, com banheiro, com chuveiro, para dar esse suporte também para a prática esportiva é fundamental, né? Com rampas, né, para o acesso facilitado, com espaços de prática esportiva para pessoas com PCDs, né, com deficiência, né, que às vezes tem que ir para um centro para terem acesso, né, para poderem ter contato com o esporte. Não, a gente tem que pensar de uma outra forma, né? A gente tem que pensar no todo. E, com certeza, para Niterói, assim, eu vou ter esse olhar sensível, né? Vamos ver aí como é que vai ser para frente, né? Tomara que a gente consiga passar dessa etapa. E para os próximos 4 anos eu penso em uma medalha também, né? Já pensando nesse senso evolutivo e que seja uma medalha para a nossa cidade, para Niterói. E contando muito com o capital intelectual da UF, né, que pensa, que tem exemplos, né, benchmark, que a gente chama, né, usando uma expressão até em inglês, mas exemplos que dão certo, né, no mundo, que a gente pode trazer para a nossa realidade. Então é fundamental. E agora vamos falar de vela, né? Você fez um trabalho há 10 anos atrás com vela, estudando um clube náutico de Niterói, e eu queria saber assim, o que você vê a prática da vela, né, que também é um esporte que é muito inclusivo, porque até o idoso pode praticar dependendo do barco, né, e a gente tem Niterói, né, é uma cidade de águas, né, de água, né, assim, Niterói, águas escondidas, né, o significado da palavra Niterói. E então eu queria saber a sua visão da vela em Niterói. A vela foi muito interessante, porque foi a primeira pesquisa que eu fiz como professor da UF. Eu passei no concurso, fui começar a dar aula e pensei, bom, o que eu vou pesquisar aqui? E vela em Niterói tem uma sinergia ali muito importante. E eu tinha vindo de uma pesquisa anterior, que foi o meu pós-doutorado, sobre o hipismo, que tem uma marca muito interessante, né, que é a única modalidade olímpica em que não há separação nenhuma entre homens e mulheres. Todas as provas são disputadas por homens e mulheres junto. E quando eu conheci a vela, uma coisa que me chamou muito a atenção é que, como você falou do idoso, mas que seria um esporte para todos os corpos. Porque são tantos tipos de barco, e cada barco traz uma característica que aquela pessoa, independente do tipo de corpo que ela tenha, ela vai encontrar um barco em que o seu corpo vai encaixar de forma bem adequada, que vai dar o melhor rendimento. Então, isso foi uma questão que me chamou muito a atenção, essa multiplicidade. A outra questão que fala com o que a gente estava discutindo é a existência aqui não apenas de vários clubes, mas do Projeto Grael. Ou seja, um projeto esportivo que busca simultaneamente usar a dimensão do esporte como uma inclusão de cidadania, mas também como uma ferramenta de inclusão no mercado de trabalho. Eu acho que isso é uma inovação em termos de projetos esportivos. Poucos projetos esportivos têm essa articulação tão conectada quanto o Projeto Grael. Então, foi uma das questões que me chamou muito a atenção, né, de pensar essa prática. Ao mesmo tempo, me chamou também a atenção para
tudo tem os seus limites, né? Algumas barreiras que nós conversamos aqui. Ou seja, quando eu chego logo no início da minha pesquisa e numa regata que ia ter festiva, uma pessoa vira para mim, uma mulher vira para mim e fala: eu não vou poder participar porque eu tenho que ir para casa fazer almoço para o meu marido. Ela está falando de restrições, de barreiras culturalmente construídas que dificultam, que restringem o acesso da mulher à prática esportiva, porque dificilmente a gente encontraria um homem falando isso. Então, a gente vai vendo em diversas modalidades, em diversos espaços, como essas barreiras, que não são barreiras proibitivas de uma regra, são barreiras culturalmente construídas que têm que ser superadas para que a gente possa ter uma participação mais equânime, para que as pessoas possam praticar o esporte que ela queira, independente de restrições como essas que apareceu nessa pesquisa, né? Então, foi um trabalho muito interessante, foi publicado pela editora da UF, né, pela EDUF, na sua versão virtual, tá? É grátis, está à disposição para quem quiser baixar, e em breve vai ter a versão também impressa para estar aí à disposição das pessoas que queiram conhecer um pouco mais sobre a vela o link aqui, em Niterói. Para quem estiver interessado, Luiz. E você falando isso, né, eu também, a minha percepção, assim, a gente está organizando mais regatas para as mulheres, né? Uhum. E aí é impressionante que são as mulheres dos homens que vão ao mar velejar. E elas ficam numa posição mais passiva, digamos assim, né, dentro do barco, assim, mais inseguras para fazer, né, uma manobra ou outra. Quando elas entram num barco só de mulheres, quer dizer, um ambiente mais inclusivo, elas vão dominando, vão aprendendo, assim. E a alegria depois de uma regata, porque é uma conquista. Ver minha mãe, né, que até então meu pai, muito capitão do mar, dava conta do barco todo, né, pra gente passear e tudo. E ela ficava mais no segundo plano, né, nesse mundo. Ela à frente, velejando, né, nesse ambiente de mulheres, faz a diferença, sabe? Assim, acho que faz a diferença, é tão importante. Mas ainda tem as barreiras que os próprios homens colocam, que querem assumir aquela posição, que não trazem tanto suas mulheres para papel de mais ativas, né? Mais ativas a bordo. Enfim, então, por isso a importância da gente ter regatas femininas para garantir esses espaços inclusivos, para que elas possam aprender e aí performar, né? Sim. E aí performar. E aí tem uma outra dimensão quando a gente pensa desse espaço, né? Porque a gente falou aqui das atletas, a gente falou dessa prática, mas se a gente abre mais o foco e pensa quantas mulheres nós temos hoje no comando de direção técnica das diversas modalidades? Quem são os técnicos das equipes de vôlei, de basquete, do atletismo? Esse universo são 14%, de alto rendimento, 14% são mulheres. Então, assim, é uma amostragem muito pequena perto de um universo que realmente é muito masculino, né? Então, assim, ainda acho que as treinadoras de alto rendimento ainda tem muito a enfrentar. Isso existe no alto rendimento, isso existe no início da prática esportiva, em que essas meninas vão chegar e vão encontrar normalmente professores, técnicos nas suas escolinhas. As mulheres ainda estão muito subrepresentadas. Se a gente vai também para o foco, eu entrevistei nessa pesquisa da vela uma dirigente, né, de clube, uma das raríssimas na época. Quantas mulheres estão no comando das federações, das confederações, das presidências de clube? Então a gente vê que avançamos bastante na representação das mulheres atletas, mas ainda precisa ser muito avançado em outros espaços da prática esportiva, do comando, né, da direção técnica, da direção política, das entidades, das federações, para que a gente possa efetivamente ter uma sociedade mais igualitária e um esporte mais igualitário. Por isso a importância de criação de cotas, né? Até o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, hoje, para você receber verba, você precisa ter no quadro estatutário a participação feminina, né? Então, assim, mas nem sempre esses espaços, né, estão ali. E existe muita resistência, né, efetivamente. Então, assim, no Comitê Olímpico do Brasil, quando eu fui da liderança da área da mulher no esporte, dentro do Comitê Olímpico, eu vi essa resistência, né? A gente querendo colocar políticas de inclusão, mas na realidade a prática é muito difícil e com até dificuldade, porque as mulheres não se viam nesses espaços. Né? Por isso é preciso quebrar essas barreiras,
gerar representatividade, gerar possibilidades para que, não, eu posso estar aqui, eu quero estar aqui, mas isso vem mudando, né? Acho que é paulatino, assim como foi né, na participação feminina nos jogos, né? Você vê levam anos, mas a gente está no caminho, com certeza, para essa participação aumentar e essa voz ser efetivamente igual, né? Que é o que a gente quer nos conselhos, né? Olhares heterogêneos para construir um esporte melhor, um Brasil melhor. Com certeza. Obrigada, Luiz. Ótimo falar com você. Fluiu o nosso papo, né? Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo podcast.